Essa é uma boa pergunta. Bom, acho que assim, tem sempre um ângulo que eu costumo dizer que é o primeiro, né, que a gente chama aqui no mercado financeiro de suitability, que no final é o investidor ele entender qual que é o perfil de risco que ele tolera, né? Então, tem aquele investidor que ele precisa que tenha muita previsibilidade, não quer que saia 1 milímetro do planejado, né? Então, esse investidor provavelmente vai gostar bastante do pós-fixado, do indexado ao CDI, né? Já os investidores que toleram um pouquinho mais de oscilação, de volatilidade em torno de retornos um pouco maiores, eu acho que tem boas oportunidades no cenário atual, né? Então, uma coisa que a gente tem falado bastante, que a gente gosta, né, no cenário atual, são os títulos atrelados à inflação, porque eles estão pagando um nível de taxa de juros historicamente bastante elevado, né? Então, só para a gente ter uma ordem de grandeza, né? Quando tem um índice que a gente acompanha, que é calculado pela Ambima, que é o IMAB5, né? Ele acompanha o desempenho dos títulos públicos indexados à inflação, que tem até 5 anos de prazo, né? Esse índice, né, atualmente ele está pagando o equivalente a IPCA mais 8. Então, um nível de taxa de juros super elevados. Só para a gente colocar em perspectivas históricas, quando a gente teve há quase 10 anos atrás o impeachment, né, as taxas de juros não estavam tão altas que nem agora. Eu acho que a gente estava com um cenário bem pior lá, né? Então, a gente vê que o nível de taxa de juros que os títulos atrelados à inflação estão pagando atualmente realmente estão muito grandes. E mais ainda, né, a gente tem alguns fundos que seguem o IMAB5 e tem alguns que a gente tem a flexibilidade de tomar até um pouquinho de risco a mais. Então, assim, não é que eu só estou falando que eu acho que é bom, a gente está fazendo isso de fato, né? Então, a gente está tomando até um pouquinho mais de risco. Em vez de ficar com um prazo médio de 2 anos, a gente está indo para um prazo médio de 3 anos, que é quase 50% a mais de risco, né, de mercado, um pouquinho mais de oscilação no final das contas, mas que a gente tem a expectativa de que tenha uma relação de retorno sobre risco bem melhor, que a gente possa capturar aí uns bons ganhos a hora que em algum momento as taxas de juros começarem a cair, né? Então a gente entende que esse nível de IPCA mais 8, no final, ele aguenta bastante. Ele já está remunerando muito bem o investidor, aguenta bastante desaforo, né, a gente costuma dizer. Tanto é que a gente tem visto muita oscilação, bastante notícia, né, bastante turbulência aí no cenário macroeconômico, e mesmo assim a gente não tem visto pioras desse nível, né? A gente entende que, assim, mesmo os investidores mais profissionais, né, eles olham esse nível de taxa de juros e falam, nossa, isso daqui é bem raro acontecer isso, né? Então, acho que tem uma remuneração super alta, né, para correr o risco do governo ou outras aplicações de baixíssimo risco, então que no final acabam sendo uma relação de retorno sobre risco bem atrativa, né, de uma maneira mais empírica aqui, né, mais prática, né, mas uma relação de retorno sobre risco bem atrativa, né? Então seria prazos ali, médio prazo ou os prazos mais longos? Se a gente fosse falar de forma bem objetiva, assim, né, seriam os títulos que a gente chama ainda de inflação curta, né, com prazos ali de 5, 6 anos no máximo, né? Então, são esses títulos que a gente acha que está com uma relação muito boa, porque eles nem oscilam tanto assim e, ao mesmo tempo, eles já travam essa remuneração boa por um prazo significativo, né? Os títulos com prazos maiores, eventualmente eles vão chacoalhar mais. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, né? Pode ser que chacoalhe mais e eventualmente machuque um pouquinho ali o extrato mensal do investidor, né? Cria algum desconforto e eventualmente até leve o investidor a tomar uma atitude ruim, prejudicial, que seria desinvestir no momento que ele deveria eventualmente estar investindo, né? Pode acabar tendo perdas, né? Se sair Pois no é. momento negativo. Renda fixa, ela é interessante que, assim, se você investe e carrega, né, ela pelo prazo que você se propôs, né, você pode até ter a chacoalhada no meio do caminho, mas você vai ter aquele retorno no final, supondo que você não tem nenhuma inadimplência de quem está pagando, né? Por outro lado, se você se assusta no meio do caminho e resolve sair num preço mais barato do que você investiu, de repente você pode até realizar uma perda, né? O que seria altamente indesejável para os investidores, né? Principalmente aqueles que gostam da renda fixa, né? Em Pois geral, gostam por uma razão. Então, a preferência são pelos títulos de inflação ali, né? Os títulos atrelados ao IPCA, os títulos pré-fixados e os títulos atrelados ao CDI. Acho que nossa preferência, assim, se fosse colocar na ordem, né, eu diria que é o seguinte, né, a gente, para o investidor que tolera um pouco mais de risco, acho que os títulos IPCA são uma boa alternativa, né, é o que a gente tem feito nos nossos fundos, que a gente pode até trabalhar um pouquinho mais ousado nessa parte de inflação, né. Na sequência seria justamente os títulos indexados ao CDI, porque a gente está num patamar alto, né, que está remunerando muito
e não tem volatilidade, né? Então acaba sendo interessante. E o pré-fixado, ele também parece atrativo, mas eu diria que ele é a terceira opção aqui entre os dois, né? Você poderia travar o nível de Valor alto. retorno acima de 1% ao mês por alguns anos, se você quiser, mas por outro lado, a gente acha que a relação de retorno sobre risco, em ter uma proteção mais adequada, talvez seja justamente no IPCA. Você fica muito exposto, né? Você não sabe, porque vai que a inflação dispara, né, e de repente você tem que aumentar a taxa de juros, né? Se você tiver num título IPCA e a inflação disparou, você está protegido, né? Então, provavelmente, talvez não aumente muito aquele diferencial que o título de inflação vai pagar ou que esteja implícito no título futuramente, né? Mas se você tiver no pré-fixado, vai que acontece, não é nosso cenário base, longe disso, mas vai que aumenta a inflação por um fator qualquer, um choque externo qualquer. O externo tem um Perfeito, risco, né, nesse sentido. Então você estaria menos protegido nesse sentido, né? Por isso que a gente gosta do primeiro inflação, depois Selic e por último pré-fixado.